Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, sendo o Salmo de número 133. Quantos irmãos encontram o livro dos Salmos? Quero fazer menção aqui da Imaélia, Coroa, de Ibanac, a Deceta Ibanac. Estou vendo o irmão Paulo ali, vamos dizer, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Livro dos Salmos, Salmos de número 133. Quero aqui louvar a Deus, a vida do pastor Deus convidou para estar ministrando, fazer uma introdução aqui para o pastor Jesaí, amanhã estará ministrando. Salmo 133, também quero louvar a Deus pela vida da missionária Elma, minha namorada, companheira de vida eterna, minhas duas netas, neta filha, e a Cristiane Sofia, Deus abençoe. Diz assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E outra versão diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá sua bênção e a vida para sempre. Amém? Poder tomar o vosso assento. O livro dos Salmos, esse salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte da coletânea dos salmos denominado Salmo de Romagem, de degrau, Salmo dos Peregrinos, que vai do Salmo 120 ao 134. Esses 15 salmos era que o povo de Israel, quando saía das suas localidades, ia para Jerusalém adorar o Senhor. 3 vezes no ano eles iam louvando o Senhor com estes salmos. Quando nós olhamos para o Salmo 133, precisamos observar em que contexto histórico que Davi escreveu este salmo, porque esse salmo é denominado a Davi. Quando olhamos para a história do povo de Israel, após a morte de Josué, Israel enfrentou um período de instabilidade e transição, marcado pela ausência de uma liderança centralizada, pela crescente infidelidade ao Senhor, abandonando o ensinamento de Moisés e de Josué, com o qual havia ensinado. Os israelitas começaram a adorar deuses pagãos, abandonando o culto ao Senhor e desobedecendo em seus mandamentos. O Senhor, em sua misericórdia, levantou juízes e líderes temporários com funções política, militar e espirituais, para libertar Israel de seus opressores e guiá-lo de volta ao Senhor. Esse período demorou aproximadamente 300 anos, que é denominado o período do juiz. Após esse período, veio o período agora monárquico, que começou agora com reis. E ali o último juiz que teve sobre Israel foi Samuel. E quando Samuel chegou ao final da sua carreira, o Senhor agora manda ele ungir Saul para continuar agora essa dinastia de reis sobre Israel. Porque eles observaram as demais nações que tinham seus reis e eles também exigiram que queriam ter reis. E agora, por 40 anos, Saul reina sobre Israel. Após a morte de Saul, Deus havia separado Davi para reinar em seu lugar. Davi agora
recebendo a notícia da morte de Saul, ele consulta o Senhor. E ele diz: para onde o Senhor que ele ia, o Senhor ordenou que ele mudasse para Hebrom. Porque a palavra Hebrom significa união ou aliança. E também pode ser interpretada como amizade ou ligação. Lá ele foi aclamado como rei de Judá. E como rei de Judá, ele reinou por 7 anos e 6 meses sobre Judá. E as 11 tribos, agora Abner, que era o capitão de Saul, ele escolhe um dos filhos de Saul, e ele para reinar sobre aquele povo, aquelas tribos, que ele escolheu Isbosete. Isbosete, ele reinou sobre as 11 tribos, e nesse período não foi tão longo, aproximadamente 2 anos, e Abner, agora ele faz uma aliança com Davi, ele procura ter com Davi, e reconhecendo que Davi deveria ser o rei de todo Israel. E quando ali o povo saíram e foram até Hebrom, quando nós olhamos para o capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 1, e ao versículo 3 diz: e então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, os teus ossos e a tua carne somos, e também antes sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entrava em Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. E assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e rei Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui agora, durante esse período, que passou os 7 anos de Davi reinando sobre Judá, e Isbosete estava sobre Israel, houve uma guerra, houve muitas mortes naquele período. E quando chegaram ao entendimento que eles eram irmãos, por que estavam brigando, por que estavam matando uns aos outros, e agora há entendimento que devia reunir e ter somente um rei sobre Israel. E ali Davi, ele foi ungido pela 3ª vez como rei, porque Samuel havia ungido ele ainda jovem. Depois em Hebrom, ele tinha sido ungido como rei sobre Judá, e agora ungido sobre rei todo Israel. E agora, quando vem agora este salmo, e Davi começa a louvar o Senhor, e diz: só como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós olhamos para essa palavra, é uma interjeição usada para expressar uma variedade de emoções e reações. E quando olhamos aqui nessa aqui, nós encontramos incluindo uma surpresa e uma admiração. E quando Davi, ele viu aquele povo todos unidos num só propósito, cultuando ao Senhor, ele escreveu esse salmo para enaltecer o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Essa expressão, ela trouxe uma alegria sobre o rei Davi, de ver todo mundo junto, de ver um só povo, porque durante o período foi de muitas guerras, muitas batalhas, mas agora o povo estava dizendo como fosse um só ossos de uma mesma família, de todos estar juntos, de uma mesma carne, para adorar o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, ele teve uma preocupação com a unidade da igreja. E pela unidade da igreja, ele fez a oração sacerdotal. Está no capítulo 17 de João, versículo 22 e 23, diz: deles a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados
a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os que amaste, quando igualmente me amaste. Jesus, ele estava orando, fazendo intercessão pela igreja que ia ser inaugurada ainda. Ele tinha feito o início dela, mas ela precisava ser inaugurada. E ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, mas ele fez essa oração de intercessão, vendo a importância da igreja do Senhor. Agora, meus amados irmãos, infelizmente, a união, ela tem dois adversários: a competição e o medo. Ambos são inimigos da unidade da igreja. Competição e medo são inimigos da unidade da igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Saul, Saul foi denominado, ou seja, dominado pelo medo. Que quando aquela batalha que eles voltaram e que aquelas mulheres começaram a louvar, dizendo que ele tinha matado milhares e Davi 10 de milhares, daquele dia em diante começou uma perseguição, um medo sobre Saul de perder a sua dinastia, de perder o seu reino, e ele começou agora a perseguir a Davi. Começou agora a competição dele com Davi. Davi estava tranquilo, porque ele sabia que chegaria o tempo de Deus. Mas Saul queria por tudo tirar a vida de Davi, porque ele teve medo de perder o seu lugar. Diferente de Jonathan, filho de Saul, porque Jonathan, quando ele encontrou Davi, foi diferente. Ele diz: o mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim. Aleluia, aleluia. Ele disse: olha, ali começou uma amizade verdadeira, uma amizade que para o pai de Jonathan, Saul, ele via que ali algo era diferente, porque ele não queria que o seu filho tivesse amizade com alguém que ele considerava rival, com aquele que ele considerava que competia com ele. Tem muita gente hoje, amado, infelizmente, que vive esse medo. Ele não deixa alguém aparecer, porque se ele aparecer, ele vai tomar o meu lugar. Se alguém começar a despontar, eu preciso matar ele, para que ele não venha assumir o lugar. Não é a igreja do Senhor, porque a igreja que tem o Espírito do Senhor no seu coração, ela não tem inveja, ela não tem competição, ela não tem medo de perder o seu lugar. Porque às vezes quer se barrar, porque às vezes quer paudar, para que alguém não cresça. Isso não é da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando Saul estava atormentado por medo da competição, Saul, ele estava salmodiando, ele estava louvando o nome do Senhor, e sabendo que Deus era com ele, e o momento seria chegado. O próprio filho de Saul, Jonathan, ele observou isso, que ele disse: olha, o reino, eu não vou herdar o reino de meu pai, eu não vou dar sequência ao reino de meu pai. Quem vai ser rei sobre Israel é tu, e eu tenho uma aliança, que tu vai cuidar da minha família, e eu vou cuidar da tua. E Davi tinha essa aliança com Jonathan, como de irmão, daquele que vê o teu crescimento, daquele que vê o bem-estar, daquele que luta pela unidade, para aquele que quer ver o crescimento da obra do Senhor. Quando nós olhamos lá para o princípio, o livro do início, nós vemos dois irmãos, nós vemos ali Caim e Abel. Os dois foram ofertar ao Senhor, mas Deus não se agradou da oferta do outro. E ali começou o medo da competição. Ele disse: esse meu irmão agradando a Deus, eu preciso acabar com isso. Ele foi e tirou a vida do seu irmão. E quando Deus interrogou ele, disse: cadê o teu irmão? Disse: eu por acaso sou cuidador dele? Eu não sou cuidador do meu irmão. Ele ali tirou a vida, porque ele não via a união, ele não via a unidade ao Senhor. E Deus nos chamou e
e diz que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Aleluia. Em nós habita o mesmo Espírito. A igreja primitiva, ela teve o seu crescimento porque havia unidade, havia propósito, havia alguém vendo a mesma direção, alguém querendo ver o crescimento da igreja do Senhor. Amados, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos competir com ninguém, nós precisamos nos amar uns aos outros, e o mundo vê que a igreja do Senhor, ela é unida, ela vê o seu propósito. Não tem batalha, não tem guerra de alguém querer um lugar do outro, não, é direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. O Salmo 133 é um salmo de celebração, de união e comunhão entre o povo de Deus. Como viver em união? Primeiro, observando a importância e a beleza da união. Se você não observar a importância e a beleza da união, você nunca vai lutar por isso. O salmo começa com uma afirmação poderosa: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A união é uma expressão da vontade de Deus para o seu povo e traz bênçãos e alegria. Ela é uma evidência do amor e da presença no nosso meio. A união, ela é uma evidência do amor e da presença de Deus em nosso meio. Primeira observação é observar o quanto é bonito a unidade. E quando nós falamos em unidade, a união, ela começa na nossa casa. Como é que está a sua casa? Como é que está a união lá na sua casa? Como é que está a convivência da sua família? Na sua casa tem união. Na sua casa tem o que? De alguém querer ver o bem-estar do outro? Ou está igual aquele menino quando nasce um mais novo? Que o menino mais velho, quando nasce um mais novo, ele quer chamar a atenção. Se o outro uma madeira, ele vai querer uma madeira também. Se o outro engatinha, também quer, para chamar a atenção. Mas quando há unidade, há valorização de ambos. Não tem predileção na casa, não tem alguém mais importante, porque todo faz parte da mesma família. A união, segundo, a união é comparada ao óleo precioso. O salmista compara a união entre irmãos com derramamento do óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Ele usou essa expressão, que havia a importância, ele considerou que aquele óleo derramado sobre a cabeça de Arão, sumo sacerdote, ele diz: assim como o óleo representava a unção divina sobre Arão, a união entre os irmãos é uma manifestação do favor e da presença de Deus. Mas por que Davi, ele usou essa expressão do óleo derramado sobre a cabeça de Arão? Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 22 ao 33, nós vamos encontrar ali a fórmula daquele óleo. Aquele óleo era um óleo diferenciado. Aquele óleo era um óleo que não poderia ser copiado. Aquele óleo não poderia ser usado para outra coisa, a não ser, naquele tempo, ungir objeto. Hoje não precisa ungir objeto, hoje se unge em fé. Mas naquele tempo, todos os utensílios foram ungidos, mas parte foi para ungir um sacerdote. Aquele óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão e desceu até a sua orla. Até toda a barba dele foi lubrificado com aquele óleo e desceu até a orla das suas vestes. Aquele óleo, ele havia uma essência que perfumava todo o ambiente que estava.
Amados irmãos, quando a igreja do Senhor ela está unida, o bom perfume de Cristo ele exala no meio da sociedade e as pessoas são chamadas a atenção, atraídas as pessoas para vir até o Senhor Jesus Cristo, porque a igreja ela tem o bom perfume do Senhor Jesus. Mas a igreja ela só exala esse bom perfume se ela estiver unida, se ela estiver no mesmo propósito. Ela traz vida e refrigério para o corpo de Cristo, porque a alegria, a união, ela traz um bem-estar para nós. O bom perfume de Cristo ele é exalado quando há união. Agora, quando há competição e há medo, não vai exalar o bom perfume. E a Bíblia diz lá em 1 e 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que primeiro exala o bom perfume. Mas quando diz assim, vai também para a morte. E nós não queremos bom perfume exalar para a morte, mas para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A união da igreja é comparada ao orvalho. O salmista também ele faz essa comparação da união. O orvalho que desce sobre os montes de Sião. Assim como o orvalho ele traz renovo e fertilidade à terra, a união entre os irmãos traz bênção abundante e crescimento espiritual. Ela gera um ambiente propício para o mover do Espírito Santo e para o florescimento espiritual. Porque quando a unidade, a liberdade é o Espírito Santo do Senhor, ele operar no nosso meio. Quando a união, há crescimento da obra do Senhor. E há crescimento espiritual também individual, porque a pessoa cresce na presença do Senhor. Tem pessoas que nunca crescem na presença do Senhor, porque a vida dele é colocar contenda, a vida dele é colocar discórdia. Se diz vou para cá, diz não vou para cá, aí ele nunca vai crescer, mas também não se torna um obstáculo, porque operando Deus quem impedirá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem o crescimento, vem o refrigério da parte do Senhor. Por que tem pessoas que ele começa e logo ele desponta, ele cresce? Porque a liberdade do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Aleluia. E quando o salmista ele vê, ele faz a importância da unidade. Ele compara o óleo que era ungido o sumo sacerdote. E ele compara com o orvalho e diz, porque aonde vem a bênção do Senhor, é onde é ministrada a bênção do Senhor. Diante da importância da união, somos exortados a viver em harmonia com o povo de Deus. Como não é qualquer povo, amado, é como o povo de Deus, é como alguém que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. É nessa união, nessa unidade é que Deus ele quer operar. Isso envolve ter um coração reconciliado, perdoando uns aos outros e buscando a paz e a reconciliação. E quando nós olhamos para Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, e se não me engano, versículo 21, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E Ele nos confiou o evangelho da reconciliação. É um dever nosso prezar, lutar, buscar pela reconciliação, pelo bem-estar da obra do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 18, ele diz, se possível tenha paz com todos. E é interessante que esse possível é lutar, é buscar para que tenhamos sempre paz e harmonia entre os irmãos. Harmonia não significa recordar
tudo, mas sim amar e respeitar uns aos outros e buscar a unidade em Cristo Jesus. A união, ela tem esse sentido. Por isso que o tema dessa festividade é: como e com suave é a união. Porque onde há união, há bênção do Senhor. Onde há união, há crescimento. Onde há união, há liberdade em Cristo Jesus. Então, a igreja do Senhor, nós somos chamados para nós vivermos unidos. Não tenha medo. Herodes foi que quando aqueles 3 magos chegaram, vieram lá do Oriente, acompanhando aquela estrela para encontrar o rei que havia sido nascido, o menino Jesus. Quando eles chegaram lá e procuraram: onde está o rei? Onde o rei nasceu? Herodes se indignou, e Herodes, de uma idade já avançada, com medo de uma criança que acabava de nascer. Aí foram procurar e disse: não, nasceu lá em Belém. E eu procuro, os escribas foram navegar na Bíblia e encontraram, disse: olha, lá em Belém. Aí disse: nós estamos para lá, vá lá e volte e me diga onde o menino está, que eu também quero adorar. Ele não queria adorar, ele queria matar. Como eles não voltaram, ele pegou aquelas criancinhas de toda aquela faixa etária e matou toda aquela mortandade de criança, como os irmãos conhecem a história da Bíblia lá de Mateus, capítulo 1. Então, capítulo 2. Ali foi o medo de perder a posição. O medo ocorrer de uma criança que acabava de nascer. Não tenhamos medo, amado. Tenhamos a busca de vivermos em unidade. Um só propósito, um só objetivo, de junto enaltecermos o nome do Senhor Jesus. A igreja de Romaria, nós unidas para ganhar vidas para o reino de Deus. Onde há unidade, você não fala mal da sua igreja. Onde há unidade, você não fala mal da sua igreja. Onde é que é a sua igreja? Da igreja tal. É a melhor igreja. Que lá onde eu estou. É lá onde eu congrego. É onde eu estou adorando o nome do Senhor. Se você for falar mal da sua igreja, como é que você vai atrair vidas para a igreja do Senhor? Como é que você vai falar mal do seu ministério para alguém? Isso não é unidade da igreja. Valorize a igreja que você está. Valorize a igreja que você congrega, que você tem liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus. Se o seu pastor lhe chamar, vamos fazer o trabalho, esteja junto com ele. Esteja unido. Se é oração, vamos orar. Se é evangelizar, vamos evangelizar. Se é dirigir um culto, não deixe ele estar lá sozinho dirigindo o trabalho. Esteja com ele, esteja unido num só propósito, num só objetivo. Convido a igreja a colocar em pé. Se tem alguém nesta noite que ouviu a palavra do Senhor e queira entregar sua vida para o Senhor Jesus e viver nesta igreja, estamos aguardando a vida do Senhor, pode vir aqui que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? A porta da salvação, ela está aberta. Não sabemos que hora ela fecha, mas eu, Jesus, estamos esperando Ele hoje. Não sabemos se Ele volta hoje, mas nós que estamos esperando, que temos que estar preparados. Nós precisamos estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Porque não vai dar tempo alguém preparar. É muito rápido o arrebatamento da igreja. É por isso que precisamos estar unidos. Não só propósito. Eu quero lhe ver lá no céu. Concorda? Eu quero lhe encontrar lá no céu. Senhor Deus eterno Pai. Pai querido, eu quero te louvar nesta noite, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos que vieram aqui nesta noite, nesta confraternização diária, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, continua abençoando cada um dos teus filhos. Abençoa o colégio congregacional dirigente, Senhor. Abençoa a diretoria da tua igreja, Pai.
que nós continuemos nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo, de juntos fazermos a tua obra, de juntos anunciarmos o teu evangelho, o evangelho da reconciliação, o evangelho de boas novas, Senhor, que possamos ganhar Maria para o teu reino, Pai. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, vai tirando tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e que possamos ter o mesmo Espírito, Senhor, que juntos, Pai, subir também ao encontro do Senhor, no arrebatamento da tua igreja. Pai, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Tome seu assento.